Quero falar agora sobre Rodrigo Muniz, atacante que passou pelo Flamengo antes de se mudar para o Fulham. Nas últimas duas janelas de transferências, o Atlético Mineiro insistiu demais para sua contratação e parece que o Galo tinha toda a razão. Rodrigo Muniz enfim virou titular do seu clube no futebol inglês e vive grande fase. São 7 jogos e 7 gols marcados com a camisa do Fulham nessa sequência. Nesse sábado, inclusive, ele marcou 2 vezes na vitória do Fulham por 3-0 contra o Tottenham em partida do campeonato inglês. E o ótimo momento do Muniz coincide com a boa fase do Fulham. Nesses 7 jogos são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, time que convivia muito mais com a parte de baixo da tabela do que com qualquer outra coisa, agora avançando na Premier League. Desse jeito, a tendência é que Rodrigo Muniz não volte mesmo para o Brasil e pinte em outro clube do futebol inglês. Atleta cujo contrato vence em junho de 2026, sua avaliação no Transfer Market é de 10 milhões de euros. Mas, ô Boris, você sempre criticou o Filipão aqui. Você sempre criticou o Atlético aqui. Essa temporada toda você só bateu. E o Atlético agora está no segundo jogo da semifinal, podendo empatar e até perder por 1 gol de diferença para a final do Campeonato Mineiro. Já está começando a te agradar o Galo ou não, Boris? Ô Breno, é muito diferente essa crítica aí, eu sempre cobrei, né, do Filipão, porque o elenco do Atlético é muito bom e pode entregar muito, mas muito mais do que o Filipão está conseguindo entregar com esse time, né? A gente tinha uma expectativa muito boa para esse ano, né, em vista do que foi o ano passado, o final do ano passado, o time terminando com a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, a gente já esperava o Atlético entrosado com a implementação do Scarpa, o Atlético jogando ali por música, né, Breno? E não foi isso que a gente viu dentro de campo, né? Um Atlético com dificuldade de criação, né? Na saída de bola, com grande dificuldade de sair tocando, a gente sempre viu ali no início chutões, né, tentando ligação direta, tinha uma dificuldade enorme de criar jogada e fazer essa transição da defesa meio para o ataque, né? E agora a gente também tem que ser honesto e ver que o Atlético nos últimos 3 jogos vem evoluindo, né, Breno? O Atlético vem evoluindo, o Scarpa a gente vê que vem melhorando sua parte física, a condição física, por mais que está longe de apresentar o que a gente espera dele, mas ele vem melhorando muito, e com isso o time está conseguindo mais sair jogando, encontrar algumas jogadas mais bem trabalhadas, passando a bola no pé desse jogador que voltou um pouquinho mais, né, Breno? Eu acho que isso foi um grande ajuste do Filipão, que ele viu que o time estava com essa dificuldade, você vê o Scarpa voltando um pouquinho mais no meio campo ali para a defesa, para tentar conseguir fazer esse início de jogada, né? Então, assim, eu vejo uma evolução no Atlético nos últimos 3 jogos, ainda eu acho que pode evoluir muito mais, longe do que eu espero desse time, mas sim, tem uma evolução e eu espero que nas fases decisivas agora apresente pelo menos um pouco do que a gente quer ver o Atlético. Ô Filipão, você que acompanhou o Atlético, né, contra o América nos 2 jogos do ano passado, você acompanhou no primeiro jogo lá no empate, no Independência, também pelo Mineiro, acompanhou no último jogo. Você de fora, né? Você não vive esse mundo do Atlético, né? Você convive no mundo do América. Mas você acompanha, eu sei que você acompanha o Atlético. Você viu alguma diferença do Atlético do Filipão do ano passado para o Atlético do Filipão desse ano? Você acha que o time evoluiu ou o time está pior do que o ano passado na sua concepção, Felipe? Se a gente for analisar o time do Atlético e o reforço que chegou, que é o Gustavo Scarpa, o time era para já ter uma certa evolução, né? Manteve toda a base do ano passado, todos os jogadores, e trouxe um jogador que saiu do Brasil sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa da torcida do Atlético, de todos que acompanham, era que o time já apresentasse um futebol melhor. E o Atlético esse ano tem muito das dificuldades que ele apresentou no ano passado, né? Quando encontra um time que se fecha mais, o Atlético tem muita dificuldade de propor o jogo, de conseguir sair de fortes marcações, né? Encontrou adversários no Campeonato Mineiro com um nível muito abaixo, né? A gente sabe que ano após ano o Campeonato Mineiro está ficando com um nível pior, e esse ano
não foi diferente, e mesmo assim o Atlético teve algumas dificuldades contra essas equipes, né, que jogam mais fechadas. Quando o Atlético pega um adversário que o ataca mais, e aconteceu isso nos 2 jogos contra o América, aí os jogadores do Atlético, individualmente, vão ter espaço para decidir as partidas. Né? No primeiro jogo da semifinal aconteceu isso. O Atlético começou o jogo melhor, tentou pressionar o América nos primeiros 15, 20 minutos. O América ficou um pouquinho nervoso depois que colocou a bola no chão, igualou e conseguiu criar chance. No momento que o América era melhor no primeiro tempo, a qualidade individual do Atlético fez a diferença. Né? E aí você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem Guilherme Arana, que nesse primeiro jogo da semifinal, acho que fez o melhor jogo dele na temporada, e aí a qualidade individual está fazendo a diferença. Mas eu acho que o Filipão está devendo um pouquinho. Eu vou muito no que o Boris falou, que o Filipão ainda não encontrou o posicionamento do Scarpa. Né? Ele coloca o Scarpa pela esquerda, pela direita, por dentro, no meio. E aí o Boris citou uma coisa que ele concorda, mas eu acho que está perdendo o melhor do Scarpa. Quando o Scarpa ele volta demais e faz uma função praticamente de segundo volante, tendo que vir muito buscar essa bola, eu acho que perde o que o Scarpa tem de melhor. Ele sabe. Boris e amigos, hoje, na parte da manhã, teve a coletiva do Paulinho na Cidade do Galo. E aí, eu perguntei a ele, praticamente o que eu perguntei agora para o Felipe e para o Boris, como é que ele vê o desempenho do Atlético até agora. Prestem atenção na resposta do Paulinho. Eu falo que muita gente, às vezes, não dá valor às coletivas. Mas, às vezes, numa palavra, numa situaçãozinha ali, você consegue pescar algumas coisas. E essa resposta dele trouxe à tona algumas coisas que podem justificar o porquê que o Atlético não conseguiu se encaixar antes na temporada, mesmo com o que o Felipe falou, mantendo o mesmo treinador, mantendo o mesmo time. Então prestem atenção aí o que falou o Paulinho hoje na parte da manhã. Paulinho, Breno Galante novamente. Paulinho, como é que você avalia o desempenho do Atlético até esse momento na temporada? Bom, eu avalio de uma forma, né, que a gente sabe que a gente oscilou bastante, né? Não sei dizer exatamente o porquê, a gente pode dizer várias coisas que podem ter acontecido, né? Tivemos uma pré-temporada curta, muito diferente da que a gente teve ano passado. Sei lá, talvez alguns jogadores não tão bem fisicamente, né? A gente talvez não tão bem tecnicamente. Fez com que a gente oscilasse bastante na temporada, mas mesmo assim a gente vem sempre tentando procurar focar no trabalho, na parte tática, na parte técnica, para poder chegar a cada jogo e melhorar, né? Subir o nosso nível. E é isso que a gente vai continuar buscando, né? A gente tem um resultado agora importante contra o América, né? Que foi o 2-0, uma vantagem muito boa para o segundo jogo. E é isso, vamos tentar fazer mais um jogo bom para poder, né, buscar essa classificação para a final do Mineiro. Ô Boris, primeiro dá para ver, na hora que pergunta para o Paulinho, que ele fica até meio perdido para poder falar, né? Que primeiro ele vira e fala assim, cara, eu não sei o que pode ter acontecido, mas tem vários fatores. Eu não sei, depois tem vários fatores. E ele dá uma titubeada, até porque ele fica... Claro, nem todo mundo tem aquela tranquilidade para poder falar numa coletiva, tem alguns que são mais tímidos, mas você vê que ele rateia um pouco, e aí de repente ele começa a alinhar o pensamento dele. E na hora que ele alinha o pensamento, ele fala, a pré-temporada curta. Alguns jogadores voltaram mal fisicamente e tecnicamente. E o nosso time oscilou bastante. Bom, ele não culpa em momento algum quando ele fala nesses momentos, isso nada está linkado ao Filipão. E a maioria da torcida coloca a culpa ao Filipão, ok? Mas o Paulinho também eu acho que não falaria a questão do treinador, de não ter dado encaixe, né? Mas, de qualquer forma, chama a atenção que ele está falando aí da parte física, Boris. Física e técnica. Né, que os próprios jogadores não se cuidaram, não voltaram bem, demoraram a entrar na melhor da forma. Ô, Breno, concordo um pouco, né? Em partes, né, Breno?
Com certeza isso atrapalha, né, a pré-temporada curta, jogadores que não voltam, né, na mesma condição física, né, do meio de temporada do ano passado. Então, assim, são vários aspectos que pesa para o time não conseguir fazer a apresentação que a gente espera. Porém, a gente viu muitos erros táticos, né, no time. Não foram só erros dos jogadores, a gente via o time um pouco bagunçado, tanto é que na fala anterior que eu falei do Scarpa, o Felipe aí pontuou até bem, que ali não é onde o Scarpa rende mais, porém nesse momento, o Felipe, do time do Atlético, estava fazendo muita falta, o time está sentindo falta de um jogador como o Zarate, que conseguia voltar lá atrás, receber essa bola da zaga ou do primeiro volante ali, conseguir fazer essa transição para o ataque. O time não estava conseguindo, o time em todo momento era toquinho para o lado, um zagueiro para o outro, e lançamento para o Hulk tentar ganhar a bola, para o Paulinho, para alguns jogadores ganhar essa bola lançada pelos lados do campo. E a gente via que isso não estava dando certo. Então eu acredito que isso foi trabalhado pelo Filipão. O Filipão conseguiu enxergar isso e falou, peraí, hoje qual é o jogador que tem a qualidade de pegar essa bola e ligar o ataque? Eu acho que ele olhou para o Scarpa e recuou o Scarpa um pouquinho, Breno. Não que ele está recuado, mas você viu que o Scarpa marcou mais, ficou mais ali atrás, marcando e fazia essa transição. Eu vi muito isso do Scarpa nesse jogo. Eu vi muito isso dele. E aí você vê uma melhora do time. Você vê o time melhorando, você vê o Scarpa participando mais do jogo, dando mais qualidade, que é o que ele tem de melhor na transição, rodando o jogo de um lado para o outro, dando mais liberdade para os atacantes fazer as jogadas ofensivas. E ali o time melhorou, Breno. Então, assim, por mais que em alguns momentos eu critico o Filipão, mas eu vejo também os momentos que ele acerta. E entendo o Paulinho, entende as dificuldades de pré-temporada, de início de temporada, mas vejo que podia ter entregado mais. E hoje o time vem evoluindo. Longe do que a gente quer, mas tem evoluções. Ô Filipão, você acha que essa disputa, com a vantagem do Atlético, está em aberto ainda, Filipão? Ô Breno, em aberto não, né? A tendência é o Atlético se classificar, mas a gente sabe no futebol que tudo pode acontecer, né? O mais provável é que o Atlético vá para a final do Campeonato Mineiro, e eu digo isso, e a torcida do América está muito ciente disso também, que a situação ficou muito difícil, principalmente pelo segundo gol que o América tomou no primeiro jogo da semifinal. Mas tudo pode acontecer, e se a gente analisar os jogos, tanto o da fase de grupos quanto o da semifinal, o América teve chances de fazer 2 gols no Atlético. No jogo da fase de grupos, o Atlético empatou no último lance e o América perdeu várias chances de matar o jogo nos contra-ataques, né? O Rodriguinho teve uma chance cara a cara com o goleiro, o Felipe Azevedo teve uma chance, o Mateuzinho teve chance no primeiro tempo. E no segundo jogo, como eu disse no primeiro comentário, no momento que o América era melhor, e de novo o Mateuzinho perde uma chance incrível debaixo do gol, no lance seguinte o Atlético abre o placar. Então o América teve chances de fazer 2 gols no Atlético nas 2 partidas. É diferente de você ter que propor o jogo, de você ter que fazer 2 gols. E o Filipão sabe trabalhar isso muito bem. Como eu disse também, é a maneira que o Filipão mais gosta de jogar. Ele não tem vergonha de dar a bola ao adversário e ficar esperando uma chance de ter espaço. E quando tem espaço, o time do Atlético individualmente tem muita qualidade. Então, é mais provável que o Atlético se classifique, mas como tudo no futebol pode acontecer, a gente tem que falar que está em aberto a semifinal ainda. Ô Filipão, então deixa eu aproveitar o gancho aqui, né? Para a gente poder agir. Aqui todo mundo que está participando aqui sabe tudo do Atlético, né? Aqui a turma que participa, até o Boris. O Boris só não sabe quem foi. Ô Filipão, eu vou te contar uma, você não cai pra trás. Lá vem, Leonardo. Entra na cadeira aí. Entra na cadeira. Lá vem. Ele entende de Atlético, ele entende. Ele só não sabe, Filipão, quem foi o Leonardo, que foi o ex-dirigente do Paris Saint-Germain. Ele não sabe quem foi o Leonardo no futebol. Você pode explicar para ele quem foi o Leonardo? Eu tenho certeza que você sabe, Filipão. O Boris deve lembrar da Copa de 94, a cotovelada no Tab Ramos, mas o Leonardo jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira. Menino bom. Tem uma carreira de dirigente na Europa, né? Tem uma carreira na Europa de dirigente, né, na Itália, na França.
Ó, seria um baita nome se o Atlético trouxesse ele para ser o novo diretor de futebol, tá? Aí, menino bom, por isso que eu levei para rádio, para TV, Boris. Aí o Boris, ô Felipe, o Boris chegou aqui na live, quando tava saindo o Rodrigo Caetano, não, porque o Leonardo tá sendo... Quem é Leonardo? Ele não sabia. Falei, Boris, o cara da Copa do Mundo... Não, eu não vi essa Copa do Mundo, eu não era nascido, eu não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, não lê, não sabe da história do futebol. Deixa eu te falar, eu também não era nascido quando Pelé jogou em 58, não, mas eu estudei a história do futebol, pô. Ô, Breno. Esse fato vai ficar na minha cabeça sempre. Vergonhoso, Boris. Ô, Breno, a única coisa que eu sei é que você faz o pedido pro Sampaoli todos os dias de manhã cedo, você me manda uma mensagem. Ainda eu vou ter o prazer de ver Sampaoli no time do Galo. Não vem querer mudar o foco da live, não, Boris. E é bom você estudar o futebol para você conhecer quem é Leonardo. Mas, ô Filipão... Ô, Breno. Fala. Não, desculpa. Isso daí é tão engraçado, cara, que a quantidade de mensagens que eu recebi no Instagram, até mandar um abraço pro Cristiano Nogueira, tá aí assistindo a gente, sempre aí assistindo o professor, né? Rapaz, todos os dias me manda mensagem no Instagram. E o Leonardo, Boris, já conheceu? Vou te mandar uma matéria. Vai mandar matéria lá do Leonardo para eu poder estudar um pouco. Nós temos audiência, Boris. Nós temos audiência. Ô, Filipão, conta uma coisa aqui. Fala um pouco desse time do América, né? Para o torcedor do Atlético aí. Quais são os pontos fortes que você considera no América? O que você considera de ponto fraco? É bom que o Filipão está assistindo lá na concentração, você pode ajudá-lo também, né? A gente conseguir vencer o América. E aí? Vou falar aqui, mas não é segredo para ninguém. E pelo primeiro jogo da semifinal, pela postura do Atlético, pode ter certeza que o Filipão estudou muito o time do América. O Filipão é um cara que já tem vivência no futebol há muito tempo. E ele ganhou o jogo num dos pontos fracos do América. Não é o principal ponto fraco, mas é um dos pontos fracos. Ele jogou muito no lado esquerdo do ataque, por isso que eu disse que o Guilherme Arana foi dos melhores em campo e foi a grande partida dele. Ele jogou muito naquele corredor esquerdo, sempre alguém tabelando junto com o Guilherme Arana. E aí chegava, o Guilherme Arana tabelava com um dos jogadores de frente, ora com o Scarpa, ora com o Paulinho, depois o Alisson até caiu um pouquinho por aquele lado também. O Rubens, quando entrou, e entrou muito bem novamente. E só o Matheus Henrique estava por aquele lado, o Matheus Henrique, lateral do América. Os volantes do América, eles não têm pulmão, não têm fôlego para acompanhar essa descida de laterais do Atlético. O Filipão percebeu isso no jogo da fase de grupos, não explorou muito isso durante todo o jogo. No segundo tempo da fase de grupos, o Atlético já começou a explorar isso. O Arana teve uma chance, depois o Paulinho teve uma chance, que o Dalberson fez a defesa, mas jogando pelo lado esquerdo. E o Atlético deitou e rolou por aquele lado. O América não teve um volante com capacidade para fazer essa cobertura. O Matheus Henrique, várias vezes, ficava sozinho com o Arana e mais um jogador do Atlético chegando. Isso aí, o Atlético ganhou o jogo fazendo essa tabela pelo lado esquerdo. O meio-campo do América é um meio-campo com jogadores já de certa idade, e no segundo tempo do jogo da semifinal morreram. Os 3 volantes do América morreram, né? Alê, Juninho e Moisés. E aí o Cauã errou demais, tanto na escalação quanto nas alterações depois. Não dá para você ter 3 jogadores de meio-campo perto dos 35 anos, né? O Alê um pouquinho menos, mas Juninho e Moisés já perto dos 35 anos. E aí você tem que substituir um dos 3, porque os 3 estão pregados, não dá para ser o Moisés a ser substituído. Alê e Juninho, para mim, desde o ano passado, na campanha do rebaixamento do América, e não só para mim, para grande parte da torcida do América, Alê e Juninho é o principal ponto fraco, ponto de atenção que o América precisa corrigir. É um meio-campo que tem uma qualidade de toque de bola, que até pisa na área menos do que devia, né? Os dois já ajudaram muito o América e agora não tem essa capacidade física mais, mas fica devendo na marcação. Então o meio-campo do América é um meio-campo muito pouco combativo. Esse é o ponto fraco principal do América, e não é só desse ano, não. Vem desde o ano passado, da campanha vexatória que o América fez no Campeonato Brasileiro de 23.